Bem-vindos ao quinto Fun with Books. With Books. O tema desta edição são livros que, por algum motivo ou outro, foram difíceis de ler. Para nós, é claro. Cada um tem suas dificuldades. E eu vou começar? Pode ir. Tá. Um livro que foi muito difícil de ler para mim, mas eu gostei muito, foi A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Ele ficou muito famoso porque ele é o autor do Caçador de Pipas, que até se tornou um filme, eu acho que foi um best-seller por muito tempo. Não tem mais algum outro livro do Hosseini que também fez muito sucesso? Ou foi adaptado, não? Não sei até se essa cidade, eu acho que não foi, não, mas é que ele é um autor de sucesso, né, o que ele lança, todo livro dele vira best-seller. Eu gosto muito dele, gosto muito das histórias dele, mas A Cidade do Sol é muito dramático, e lá pela metade do livro eu comecei a não querer avançar porque eu tava cansada de tanto sofrimento, eu acho. Claro, a história é ótima, pra minha opinião, ele escreve muito bem, ele envolve o leitor, a gente aprende lendo, por mais que seja ficção, é sobre um país distante que é diferente do nosso, então tem a questão também de aprender sobre outra cultura, mas esse livro chegou uma hora que eu queria continuar lendo, mas eu também não queria continuar lendo, porque eu não queria que a personagem principal sofresse mais. Então, foi um livro muito difícil, né? E agora eu tô lendo um livro muito difícil também. Eu acho que eu já tô lendo ele há umas 3 semanas, porque eu não consigo ler muito de uma vez só. É um livro maravilhoso, tá? Na verdade, eu acho que tem uns 10 dias que tu pegou ele. Tu tá subestimando. Bom, enfim. Eu tô com a impressão que eu tô lendo esse livro há muito tempo. Eu geralmente leio mais rápido do que isso. Mas o livro... A gente sempre tem uma percepção do tempo esticada quando tá sendo sofrido passar por aquilo. Eu acho que é isso que tu tá sentindo agora. Tu tá, eu acho que no máximo há 10 dias lendo esse livro, mas pra ti tá parecendo uma eternidade. Tá, o livro é muito bom, tá? O nome é O Brilho do Amanhã. O autor é Ismael Bea. Para contextualizar um pouco, o Ismael Bea é da Serra Leoa e ele foi uma criança soldado. E quando ele era adolescente foi resgatado, acho que pelas Nações Unidas, não sei, foi adotado por uma americana, enfim, e depois de um processo, acho que de cura muito longo, ele se tornou escritor. O primeiro livro dele eu não li ainda, tá? Eu não sei quando eu vou ter coragem de ler, são memórias de um menino soldado. Tá? E este livro, O Brilho do Amanhã, não é memória, tá? É um livro de ficção que conta a história de uma cidade tentando retomar a vida normal depois da guerra. O personagem principal é um professor que tenta fazer o melhor que ele pode para sustentar a família, mas ele não recebe salário e tal. É lindo, o jeito que ele escreve é muito bonito. Ele até falou no prefácio que a língua dele é muito poética. Por exemplo, quando anoitece, eles dizem que o céu virou de lado. Então ele usa essa linguagem e é lindo. Só que é muito triste. E eu não consigo ir adiante, eu não consigo ler mais do que umas 15, 20 páginas por dia. Né? Porque fica muito pesado. Então... são livros que são difíceis por esse motivo, né? Não quer dizer que seja ruim, nem mal escrito, não, nada disso. Mas pra mim, eu fico mais tempo num livro quando o tema é bastante sofrido, né? Tu disse que tu tem um também que foi bem difícil. Muito difícil e acho que não deve ser difícil entender por quê. É um livro que também são memórias do autor, tá? Ele não é ficção. O livro é Auschwitz, As Memórias de um Médico. O autor é o Miklos Nisli. Ele foi um judeu que foi capturado, foi levado até o campo de concentração de Auschwitz. E lá, quando descobriram que ele era médico, né, e tinha habilidades, ele caiu nas graças do Dr. Mengele. Ele foi selecionado e foi forçado a colaborar
com o Mengele nos experimentos dele. Nada muito direto, mas ele tinha que ajudar o Mengele em várias tarefas diárias, como fazer autópsias, se livrar de corpos e outras coisas assim. Bom, a Segunda Guerra Mundial, o extermínio dos judeus em particular, provavelmente é um dos pontos mais negros da história da humanidade. E ler um livro que é um relato tão pessoal, um relato tão próximo disso, foi difícil. Foi difícil. Cada página que eu virava daquele livro era uma página que vinha com mais dor e sofrimento. E talvez um dos aspectos que mais ajudaram a aumentar, a ampliar essa dor, é todo o questionamento que se fez durante a história, que até hoje se faz, da suposta passividade dos judeus em frente ao extermínio. Eu acho um absurdo, tá, dizer quem faz isso, mas eu sei que é um questionamento que até hoje se repete, de que os judeus foram exterminados porque eles se deixaram ser exterminados, o que é complicado. Mas, por um lado, deu para entender de onde vem esse tipo de questionamento, porque ao ler as memórias do Nizli, ao saber quem é o Mengele, a ver os absurdos que acontecem ali, e tu ter uma pessoa que está colaborando de alguma forma com ele, te faz perguntar isso, te faz, mas por quê? Mas por que tu tá fazendo isso? Por que tu aceitou ser assistente do Mengele? Pra não morrer. Pra não morrer. E mais do que isso, talvez para salvar algumas pessoas. Talvez por saber que se ele não aceitasse colaborar ali, não só ele ia morrer, mas como os poucos parentes ou amigos que ele ainda tinha ali no campo de concentração iam sofrer um destino pior ainda. Sim. Né? E um outro ponto que é muito forte durante o livro, que é a chama da esperança. Sim. Né? É tu conseguir entender que tá numa situação de que hoje, de fora, é impossível tu imaginar como é que alguém naquele momento ainda sustentou a esperança, ainda acreditava que alguma coisa ia acontecer, que alguma coisa ia melhorar, que nada podia ser tão horrível quanto o destino que os esperava, mas que foi, né? Que foi um horror, mas que eventualmente acabou. Tá? Eu acho que foi segurando essa pequena chama de esperança, essa pequena ideia de que alguma coisa iria acontecer para livrá-los daquele destino horrível, habilitou esse tipo de coisa. Sim. E, enfim, se nada mais foi uma lição, ler aquele livro para tentar se imaginar, se pôr no lugar da pôr pessoa. no lugar de alguém numa situação daquela, o que é muito difícil. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu entendi o que o Miklos Nizli passou naquilo ali, porque é um absurdo. Eu acho que ninguém que não esteve lá, ninguém que não viveu aquilo, tem condições de sentir de fato o que é que foi aquilo, mas serviu para ter uma pequena visão do que fosse, entender um pouquinho mais, talvez. Né? Foi um livro difícil para mim, então, pelo sofrimento envolvido, e foi um livro difícil porque eu passei boa parte do livro, eventualmente eu entendi, mas eu passei boa parte do livro questionando os motivos, questionando as ações do protagonista, que é o próprio autor, e foi difícil empatizar com ele. Né? O que me doeu em mim saber que eu não conseguia empatizar com um judeu no campo de concentração. Sim. Mas que eventualmente aconteceu. Mas, olha, com certeza foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Quando o Marcos leu esse livro, eu já li vários livros sobre o tema e tal, não tive coragem. Então, falando de livros difíceis, eu não sei se um dia eu vou ter coragem de ler esse livro. Não é fácil. E talvez tanto a situação da proximidade como o Mengele e tal tornem o livro mais difícil. Talvez ele seja mais difícil do que outros relatos, né? Que nem o Noite, do Elie Wiesel, que é muito famoso, mas trata mais a questão da esperança se manter vivo. O sentido da vida, eu acho, do Viktor Frankl. Do Frankl, sim. Um dos livros que me levou para a faculdade de filosofia, aquele livro. Então,
É tão difícil que eu não tive coragem ainda e não sei se vou ter. Compreensivelmente. Bom, alguns livros que são difíceis por outros motivos também, não só pela dor do tema, pelo sofrimento que a história traz, pelo sofrimento que traz ler o relato, né? Tu estava falando que alguns livros foram difíceis para ti pela questão de simpatizar ou ter uma certa empatia com o personagem. Tu falou um pouquinho disso na edição passada, né? Falei, sim. E daí tu falou que tu ia aprofundar, e foi quando a gente teve a ideia desse episódio. Pode falar um pouco mais sobre essa questão? Sim, não sei se sou só eu, mas é difícil eu ler um livro e realmente aproveitar a experiência quando eu não consigo empatizar com o protagonista do livro, ou pelo menos com a maioria dos personagens do livro quando dá uma narração. Eu não tô falando em achar o personagem legal, sim, em achar o personagem bonzinho, mas, de fato, a ter uma empatia com aquele personagem, a ter uma capacidade de me colocar na situação onde ele está, e de, se não concordar, pelo menos entender a motivação, sim, e entender de onde vêm as decisões que ele toma para fazer o que ele faz no livro. Eu acho que isso para mim é essencial para de fato gostar, para de fato aproveitar um livro. É ter essa capacidade de me colocar nos sapatos do personagem principal, ou enfim, sim, de quem está descrevendo o ponto de vista ali, e de entender o que está acontecendo, de entender dentro daquele ponto de vista por que aquela decisão foi tomada. Mesmo que pessoalmente eu não concorde com ela, mas pelo menos sentir, sim, ter essa capacidade de sentir o que aquele personagem ali talvez estivesse sentindo. Tu pode falar de algum livro que te trouxe essa dificuldade, além do Deuses de Dois Mundos? Sim. Um livro que eu acabei de ler, eu terminei ele semana passada, é um livro relativamente curto para o tipo de livro que eu li, são 200 e poucas páginas, que é o Cargo Lock 5, do N.R. Burnett. Ele é um livro... Tem em português, será ou não? Não sei, eu vou ter que descobrir, mas eu acho que não. Tá. Ele é uma história de ficção científica, na verdade, num futuro não determinado, que tem também a coincidência do episódio anterior, que é uma estrutura de história policial. Tá? É um mistério, assassinatos estão acontecendo e um detetive é designado para tentar resolver esses assassinatos. Supostamente no ano 2400 e lá vai pancada, mas num cenário pós-apocalíptico. Ele descreve nesse futuro onde, enfim, a humanidade ela já teve grandes avanços tecnológicos até que aconteceu uma guerra e onde praticamente todos esses avanços foram perdidos, e a situação atual nesse mundo provavelmente não é muito diferente do nosso hoje. A gente tem algumas tecnologias um pouco diferentes, tu tem essa... A construção de mundo eu achei interessante, porque tem isso da tecnologia perdida, aquela sim, coisa que a gente já teve, mas não teve mais hoje. Mas o personagem principal, ele foi muito difícil pra mim simpatizar com ele. Por quê? Entender. Porque ele é um escroto. Tá? Porque ele é o escroto. Detetive? O detetive, sim, o detetive. Como? Eu posso estar falando uma besteira, mas como tem história de detetive em que o detetive é um escroto? Ou tu falando... Sim, não, eu acho que inclusive isso foi proposital do autor, tá? Eu não acho que ele não teve a capacidade de criar um personagem com o qual tu iria empatizar, não. Eu acho que ele tentou justamente usar o mesmo dispositivo das histórias clássicas de detetive, onde o detetive geralmente tem problemas, é alcoólatra, ou enfim, é um cara não exatamente stand-up citizen. É um tema bem recorrente em história policial, tá? Mas eu acho que aonde eu não consegui realmente me ligar com o livro é que eu não consegui compreender as motivações do personagem. Tá? Por mais que ele fosse uma pessoa não muito boa, por mais que ele fosse uma pessoa má, às vezes tu consegue escrever de uma forma que tu entende a motivação do cara, mesmo que tu não concorde com ela. E nesse livro eu não consegui. Nesse livro eu passei praticamente todo o livro sem compreender a motivação do personagem, sem entender por que ele é tão escroto. Tá? O autor oferece algumas explicações para isso mais perto do final do livro.
Não sei se eu devia falar porque é meio que bem spoiler, tá? Mas enfim, sem tentar dar spoiler, vamos dizer que o personagem ele teve uma infância bem não ortodoxa e complicada e sofreu muito com isso. Mas pra mim foi muito pouco. Pra mim foi muito simples tu dizer que tu teve uma infância difícil, portanto tu é um cara escroto. Eu acho que não é... Porque uma coisa não necessariamente leva a outra, né? Você pode ter uma infância complicada e ser a melhor pessoa do universo. Não? Sim. Enfim, complicado. sabe? É complicado. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Pra pegar um outro exemplo, a série de TV House, o personagem principal é um escroto, tá? Ele é. Ele salva pessoas. Mas ele salva pessoas, mas ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. E no fim das contas, tu realmente pensa se de fato ele é uma pessoa boa ou não. A gente parou de olhar o último Sherlock Holmes por causa disso. Sim. Né? O Benedict Cumberbatch. A gente tava tendo... Daí não é livro, mas enfim, a gente tava tendo problemas de entender o personagem. E a gente em House eu acho que eles conseguiram. A gente tem um personagem que ele é moralmente desafiado, mas eu adorei muito assistir todo House e eu achei muito bom. Ele põe perguntas, ele te dá situações que realmente são moralmente ambíguas e ele põe o protagonista num lado que nem sempre tu vai concordar. Mas é que assim, no House, o House geralmente pensa, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Mas no fim ele salva a pessoa. Sim, ele não é um psicopata. Então, tu pensa, qual é a motivação dele? A motivação dele é fazer o trabalho dele. Fazer o trabalho dele é não deixar a pessoa morrer. Sabe? Às vezes tu pode até dizer que o House ele é utilitário demais. Que ele toma decisões que talvez seriam muito difíceis pra nós tomar uma decisão tão racional, tão utilitária quando tu tá lidando com vidas humanas. E ele faz isso. Mas, no entanto, ele ainda faz isso de uma posição positiva. Ele quer um resultado positivo daquilo. Enquanto tu tava falando de personagem e de que não necessariamente... o personagem tem que ser bom pra gente ter uma certa empatia. Eu lembrei muito do Okonkwo, do Mundo Se Despedaça. Tu também leu? Eu li. O Mundo Se Despedaça é um livro do Chinua Achebe. Ele é um dos grandes autores africanos. Ele é nigeriano. E o Mundo Se Despedaça acho que é a obra-prima dele, né? E a história se passa numa vila, numa tribuzinho Ibo. Não é uma tribuzinho, acho que mas é uma vila. Enfim, não chega a ser uma cidade. É no final do século XIX, início do século XX. E tem esse personagem, o Okonkwo. Ele não é mau, mas ele também não é bom. Ele é um cara que é muito rígido. Ele é muito rígido, né? E ele leva muito a sério os títulos que ele ganha. Ele também é muito orgulhoso. Os títulos, a honra dele, o código moral extremamente estrito. Ele também bate na mulher, né? Tem também... E a história se passa quando algumas coisas vão mudando nessa localidade devido à presença dos europeus. Então, algumas coisas que ele levava muito a sério, como alguma questão de títulos e de alguns ritos, estão deixando de ter sentido nesse local e ele vai ter que lidar com isso. Ele era um cara extremamente agressivo, extremamente autoritário, extremamente arrogante, mas o livro é escrito de uma maneira que tu entende, talvez não concorde, mas tu entende o que ele sente. E eu acho que ele é genial por causa disso, né? Mesmo assim, um outro livro, tu leu também A Flecha de Deus? Não, eu lembro que eu li um dos dois, eu acho que foi só O Mundo Se Despedaça, eu não li O Flecha de Deus. A Flecha de Deus é outro livro do Chinua Achebe, tem uma estrutura muito parecida, mas o personagem principal é o Ezeulo, ele é um líder religioso nesse local. E, diferentemente do Okonkwo, o Ezeulo é uma pessoa muito legal, é uma pessoa que Eu gostei tanto do Ezeulo que eu sinto saudade dele. Tipo, logo depois que acabou o livro, eu disse, eu não acredito que eu não vou mais conviver com o Ezeulo. E o Mundo Se Despedaça é considerado a obra-prima, mas eu, pessoalmente, gosto muito mais da Flecha de Deus, porque eu gosto do Ezeulo. Né? O Okonkwo eu entendi,
né? Tinha simpatia, mas não era assim. Eu não sinto saudade dele como eu sinto saudade do Ezeulo. Não, eu realmente fiquei com o coração na mão quando acabou o livro, sabe? Eu não... Como assim? Como assim? Acabou a minha convivência com o Ezeulo. Era isso? Eu acho que tem mais. Teve um livro que quase... Não, que foi difícil, lembra? Que eu tava lendo, acho que faz um mês, o Wizard of Earthsea. Ah, sim. Como é que é o nome em português? É o Mago de Terramar? Eu acho que ele nunca foi publicado no Brasil. Eu acho que foi. Ele foi? Eu acho que foi. Ou é o Mago e a Sombra. Eu acho que é o Mago e a Sombra. No início, o personagem principal é muito escroto. E eu não tava conseguindo ler. E o Marco dizia, não, vai melhorar a história, vai adiante. E eu tava me sentindo meio mal, porque é um livro da Ursula Le Guin, e eu adoro a Ursula Le Guin. E eu tava pensando, tá, como é que eu não vou conseguir ler um livro dela até o fim? Mas o personagem cresce, realmente. O livro, ele é uma história de crescimento do personagem. Não necessariamente uma história de crescimento. Tu tem que ser escroto no início, né? Sim. Ali, tipo, tu pensava, tá, por que esse cara é tão idiota? Então, realmente também foi difícil, porque eu não tinha empatia nenhuma com o personagem. Eu achava ele um babaca, só que a coisa, tá, o jeito que a Ursula Le Guin escreve também... É maravilhoso. Então, ajuda. E eu recomendo. Os livros sobre os quais eu falei, eu recomendo todos, apesar deles não serem fáceis, por um motivo ou outro. Inclusive, o Wizard of Earthsea. Tem toda uma série Earthsea que eu não li ainda. Tu já leu, né? Sim, eu li toda a série. É maravilhosa. O personagem tá bacana no resto da série, né? Sim. Eu acho que era isso por hoje. Foi uma edição mais difícil, né? Da gente gravar também. Era uma edição sobre livros difíceis que também deu um pouco de trabalho para gravar. Era isso. Eu espero que vocês gostem. E até a próxima semana.